constituída pelo requerimento número 372 de 2007, com a finalidade de investigar e apurar práticas irregulares das operadoras de seguro. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados, meus colegas. Temos aqui o nosso relator das operadoras de seguro com relação a veículos, deputado Fernando Capês, deputado Edson Geliboni, deputado Enio Tato, deputado Baleia Rossi. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Fernando Capês. Gostaria de formular uma questão de ordem para que esta comissão a submetesse ao nosso presidente da Assembleia. Pois não, deputado. Vossa Excelência colocasse a questão de ordem para apreciação e nós a submetêssemos ao presidente desta casa, porque eu fui surpreendido na semana passada, quando foi instalada a comissão parlamentar de inquérito, com a informação de que o prazo já estava correndo há 120 dias. E me causou estranheza, uma vez que, segundo o entendimento, o prazo deve se iniciar a partir da efetiva instalação. Só começa a correr um prazo para se realizar determinada ação a partir do momento em que é possível que ela seja realizada. Então, eu vou ler o requerimento para que Vossa Excelência, se assim entender, com a autoridade do presidente da CPI, submeta ao presidente desta casa. Por favor, deputado. Requeiro, nos termos do artigo 260 do Regimento Interno, que esta comissão parlamentar de inquérito, constituída com a finalidade de investigar as irregularidades praticadas por seguradoras, formule questão de ordem junto à presidência desta casa, a fim de dirimir dúvida a respeito do termo inicial dos trabalhos das CPIs, tendo em vista o disposto no artigo 34, parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal. Justificativa. Segundo prevê o artigo 13, parágrafo 2º da Constituição do Estado, abre aspas, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, quando for o caso, encaminhadas aos órgãos competentes do Estado para que promovam a responsabilidade civil e criminal de quem de direito. Fecha aspas. O referido dispositivo, com as adaptações necessárias, é cópia do disposto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, que trata das comissões parlamentares de inquérito no âmbito do Congresso Nacional ou das casas legislativas que o formam. Como se vê, em tais dispositivos não há expressa normatização sobre o termo AQUO, a data de início, para a contagem do prazo certo, havendo apenas referência ao quórum necessário para a subscrição do requerimento. Segundo o entendimento preconizado pelo Supremo Tribunal Federal, a Comissão Parlamentar de Inquérito não depende de deliberação do plenário da respectiva casa para ser constituída, bastando que o requerimento seja subscrito com o número de parlamentares necessário, indique fato determinado e tenha prazo certo. Para elucidar a questão, é necessário que se faça a distinção entre a criação, a constituição e a instalação da CPI. A criação se dá com o requerimento apresentado nos termos constitucionais e regimentais. A constituição é ato subsequente, proferido pelo presidente da Casa, desde que apurado que o requerimento preenche todos os requisitos e após a indicação feita pelos líderes dos respectivos membros dos partidos. Por fim, a instalação se dará em reunião convocada dentro de 5 dias da data da Constituição pelo membro efetivo mais idoso, tendo por finalidade a eleição do presidente e do vice-presidente. Nesse sentido, verificamos, salvo melhor juízo, que há 3 fases distintas no regimento interno que disciplinam o funcionamento das CPIs. Ora, o prazo certo para a conclusão dos trabalhos só pode ter início quando efetivamente instalada a CPI, nos moldes do artigo 34, parágrafo 3º do regimento interno. Com a devida vênia, qualquer interpretação diversa implicaria no cerceamento dos trabalhos e prejuízo da apuração dos fatos, pois, enquanto não efetivamente instalada, será mera ficção jurídica. Eu indago, como nós poderíamos começar a trabalhar antes da efetiva instalação, antes da constituição do presidente, do vice-presidente, da nomeação dos membros efetivos? Esse prazo estava correndo para quem? Para fazer o quê? Com que finalidade? A meu ver, interpretação diversa tornaria letra morta
o dispositivo constitucional e a própria razão de ser das comissões parlamentares de inquérito. Por isso, eu submeto ao presidente, inclusive valorizando a comissão parlamentar de inquérito presidida por Vossa Excelência, para que submeta ao presidente da Assembleia para fim de que possamos efetivamente trabalhar. Brilhante colocação do deputado Fernando Capês. Pela ordem, senhor presidente. Antes de dar a palavra de ordem para o deputado Aniltato, queria acolher a sua colocação e encaminhar ao presidente efetivo dessa casa e que responderá em prazo regimental. Pela ordem, deputado Aniltato. Cumprimentar todos os membros da comissão, cumprimentar Vossa Excelência como presidente, sem questionar a questão de ordem do novo deputado Capês, que obviamente está dentro do regimento. Queria só colocar para Vossa Excelência que tudo isso foi através de acordo de lideranças, no Colégio de Líderes. Então, houve a instalação e houve a suspensão dos trabalhos até que, numa reunião seguinte, que demorou muito tempo por questões eleitorais, que houvesse a escolha do presidente e do vice e dos próprios relatores. Foi uma exigência nossa, da oposição, que fizesse a instalação no período, logo em seguida, quando terminou as 5 anteriores. Por quê? Porque nós achávamos que tinha que correr, de forma cronológica, as CPIs protocoladas. Mesmo porque nenhuma das CPIs foi protocolada por nós da oposição. A única que foi protocolada é a 14ª, que é do CDHU, aquela que interessa para a gente. Queria colocar aqui que Vossa Excelência talvez teria que conversar a respeito, sem tirar, né, o mérito da sua questão de ordem, conversasse com o seu líder, Samuel Moreira, que ele fez parte desse acordo, assim como todos os líderes de todos os partidos no Colégio de Líderes fez parte desse acordo, que se instalaria, começaria a correr prazo, e depois das eleições, o segundo turno, como ocorreu, fizesse a primeira reunião e que escolhesse o presidente, o vice e os relatores. Então, apenas queria registrar que, não discordando da questão de ordem, que é baseado no regimento, mas foi feito esse processo e também dentro do regimento, né, no Colégio de Líderes. Bem, senhor presidente, eu sou um deputado que sempre respeitei os acordos. Eu só estou aqui nessa CPI porque houve um acordo dentro da minha bancada. Longe de mim querer tomar atitudes isolacionistas ou dizer que numa casa que é composta por parlamentares que detêm 100% dos votos do Estado, portanto é o poder mais democrático, porque o governador mais bem votado não tem 100% dos eleitores. Nessa casa estão 100%. O que se constrói aqui é através do consenso, é através da conversa, é através do diálogo. E eu respeito muito o acordo feito no Colégio de Líderes e acho que existem razões nobres e elevadas políticas para que isto ocorra. O que me parece também verdadeiro é que demorou muito para haver essa segunda reunião. Esse foi um fato que eu poderia chamar de um fato estranho, superveniente e inusitado. Evidentemente que o intuito dos deputados, tanto dos líderes da bancada quanto do Partido dos Trabalhadores, foi evitar que houvesse uma procrastinação e que uma das CPIs também, que apura fatos importantes, não viesse a ser instalada. Mas, repito, diante desta demora, eu estou fazendo um requerimento específico para esta CPI, que apura também um fato igualmente relevante. Nós temos aqui denúncias de atuação de crime organizado, de cooptação de agentes públicos para a cadeia de crime organizado, para intimidação de pessoas. Há uma tentativa de homicídio aqui comprovada, praticada pela organização criminosa. O Ministério Público de São Paulo tem inúmeras ações propostas, está fazendo uma investigação, acompanha com atenção esse trabalho. É o momento desta casa, nesta CPI, eu acredito que essa é uma das mais importantes que existe. É uma CPI que deveria, a meu ver, ter o direito de ver analisada essa questão de ordem, sem que isso fosse interpretado como uma violação de acordo. Foi um fato superveniente. Veja a situação. Eu estou aqui, como os demais membros, integrando uma CPI que tem essa sessão, depois entramos em férias, janeiro, voltamos, vamos fazer o que em fevereiro? Se for para ter o prazo como está,
aí fica mais difícil a gente participar, inclusive, porque vai ser uma atuação ficta presumida. Eu vou conversar, eu proponho que a questão de ordem seja submetida, evidentemente é uma casa política, eu vou conversar também, deputado Enio Tato, espere de mim sempre uma conduta razoável, nunca uma conduta extremada, inflexível, prepotente. Eu estou tentando conciliar os dois lados, mas aqui também há razões de interesse. Depois vamos conversar. Se a minha posição não for a prevalente, eu me submeto às normas da casa, inclusive aos acordos que são feitos. Não estou questionando nem o seu aspecto, mas quero que Vossa Excelência compreenda a motivação, o espírito que está me levando a formular essa questão de ordem. Por favor. Apenas para esclarecer, e foi uma consulta que nós fizemos também, o período de recesso da casa não conta como prazo da CPI. Vai ficar suspenso, né? Vai ficar suspenso. Mas nós já decorremos quanto tempo de prazo? 92º dia. Então nós temos ainda 30 dias. 90 mais 60, é isso? Não foi prorrogado ainda, não foram prorrogados os trabalhos ainda. Nós não... ainda não foi prorrogado. Mas acho que há tempo suficiente, né? A partir de fevereiro, acho que nós temos pelo menos 90 dias. Essa questão de ordem também não precisa ser respondida de pronto. Nós não vamos ter 90 mais, só 60, né? Nós podemos caminhar com o andamento? De acordo com o novo regimento, são 120 dias, prorrogáveis por mais 60. Bom, seguindo aqui... Mas porque, presidentes, pedindo a palavra... Pela ordem, deputado Fernando Capês. Apenas, deputado Enio Tato, para que não fique também um precedente de se instaurarem CPIs que já, desde o seu nascimento, estão fadadas para morrer no insucesso. Não é? Quer dizer, eu entendi, o acordo foi para que não houvesse obstrução a análise de todas as CPIs, e assim, muitas que estão na fila atrás dessa possam ser analisadas. Não há nenhuma, não passou pela cabeça desse deputado que no Colégio de Líderes, que o Partido dos Trabalhadores, ninguém quisesse obstruir os trabalhos da CPI. Pelo contrário, que se quisesse agilizar os trabalhos para que outras CPIs pudessem também, igualmente importantes, fossem analisadas. Eu estou focando minha atenção nessa. Acho que essa questão de ordem não precisa ser imediatamente respondida e a gente pode acelerar os trabalhos aqui também. É isso que eu queria colocar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Edson Geriboni. Não, eu sou engenheiro, não sou advogado, portanto não temos o brilhantismo do deputado Fernando Capês, nem a experiência do deputado Enio Tato, um dos grandes líderes desta casa. Mas me parece a questão que fica, não particularmente com relação específica a esta CPI, é se um acordo de líderes pode sobrepor ao regimento da casa. Acho que é uma questão, é um precedente que está sendo colocado e que precisa ser analisado com bastante profundidade, porque me parece que nós estamos abrindo um precedente perigoso, um acordo superar ou ser mais forte, ou ter mais poder do que o regimento desta casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Enio Tato. Só queria esclarecer, deputado Geriboni, que, em hipótese alguma, o acordo foi feito baseado no regimento. Tiveram todos os cuidados, quando como é que fala, a primeira fase que o nobre deputado colocou? A instalação da convocação? Não, a Constituição, né? Criação. Isso. Logo em seguida passou-se às 5 sessões, se não me engano, e aí foi instalado. No momento da instalação, não foi eleito o presidente, foi adiado para a reunião seguinte, que ocorreu, acho que na semana passada. Então, foi dentro do regimento, não tem problema de acordo de líderes se impor ao regimento. Foi baseado no regimento o acordo. Pela ordem, deputado Baleia Rossi. Quero cumprimentar Vossa Excelência pela presidência dessa CPI, os nossos colegas aqui. Acho que essa questão de ordem levantada pelo deputado Fernando Capês é extremamente importante para o bom desenvolvimento do nosso trabalho nessa CPI. Eu fui presidente da CPI da telefonia nesta casa, que acabou no começo desse ano, que Vossa Excelência participou. E pela relevância do assunto que nós vamos tratar aqui, fica claro que, em 2 meses,
fevereiro e março, nós não conseguiremos chegar a lugar algum. Quer dizer, este é um fato. Eu acompanhei todo esse acordo que a oposição levou para o debate no Colégio de Líderes, e com competência e com argumentos, como o deputado Fernando Capês colocou, o deputado Enio Tato, que é o líder da minoria. Acontece que nós tivemos um fato específico que foi a eleição. Agora, a eleição aconteceu no começo de outubro. Nós tivemos o mês de outubro inteiro, novembro inteiro, e nós estamos dia 10 de dezembro. Ou seja, nós perdemos muito tempo para começar uma CPI, e onde teremos apenas 2 meses para ouvir as pessoas que possam contribuir. Quer dizer, sempre quando você traz pessoas que apresentam denúncias e contribuições para a CPI, nós vamos ter outras pessoas que vamos ter que convocar, e em 2 meses isso é impossível. É impossível. Ainda até a semana do Quer Carnaval. dizer, a minha sugestão é que essa questão de ordem seja levada ao presidente, mas mais do que isso, para que não fira um acordo do Colégio de Líderes, que eu acho que nós temos que respeitar em todas as hipóteses, porque é o colegiado que acaba conduzindo os trabalhos da casa, a gente possa levar também esta questão para o Colégio de Líderes. Porque não é uma questão de querer empurrar com a barriga, desculpa a palavra, mas é uma questão muito clara. Quer dizer, nós não vamos ter condições de fazer um trabalho sério na CPI. Em 2 meses não dá para fazer quase nada em termos de CPI. Portanto, a semana do Carnaval também, em fevereiro. Também vamos perder uma semana. Então, a ideia é levar essa questão também para o Colégio de Líderes, para que, num novo acordo complementar, deixando bem claro que não é algo que pretenda jogar para frente as demais CPIs, mas que a gente tenha um prazo minimamente razoável para trabalhar nessa CPI. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Fernando Capês. Eu não quero aqui violar o princípio do consenso, que sempre tem norteado esta casa no Colégio de Líderes. Embora também veja que nem tudo pode ser só consenso, nem tudo pode ser resolvido só pelo Colégio de Líderes. Por exemplo, o Colégio de Líderes não resolve a questão dos deputados que querem ter os seus projetos apreciados e votados. Eu apresentei até agora quase 120 projetos de lei, desde que entrei nessa casa, 8 propostas de emenda constitucional, e não há consenso. Eu tive 2 projetos absurdamente vetados, foram votados, aprovados, absurdamente vetados. Eu quero que submetam os vetos à casa. Não estou pedindo para derrubar o veto, estou pedindo para apreciar o veto. E não é vetado, não é apreciado. Então, o Colégio de Líderes também engessa essa casa, embora ele também faça funcionar. Tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então, a gente também tem que ter uma visão equilibrada. Isso me faz lembrar, nobre presidente, que no ano de 1215, quando nosso querido John Lackland, mais conhecido como o rei João Sem Terra, assumiu o trono inglês, aproveitando que Ricardo Coração de Leão fora às cruzadas, ele implementou e editou o mais importante instrumento garantista, que foi, eu diria, a célula máter de todas as constituições. Foi a Magna Carta do rei João Sem Terra, em 1215. E a Magna Carta era um instrumento para acalmar a população irritada com a coleta de impostos. O filme Robin Hood retrata um pouco esta realidade. Só que essa carta, a Magna Carta, foi feita só para contentar os ânimos. Ela jamais foi efetivamente aplicada. Só se lembraram dela no século XIX, quando o barão Paul Johan Anselm von Feuerbach a recuperou para instaurar o princípio da reserva legal. E essa carta, essa Magna Carta, deu origem à expressão que ficou mundialmente conhecida, para inglês ver. Foi uma carta para inglês ver. Certamente essa não é o caso desta CPI. E nem ficaria bem para a imagem da casa, porque evidentemente que os motivos que levaram a esta situação esdrúxula que estamos enfrentando não eram motivos procrastinatórios. Precisa ficar claro isso. Eram motivos de acelerar a tramitação das CPIs, porque o Partido dos Trabalhadores tem interesse também em apurar fatos graves que ele entende necessários a ele, tem direito disso. Agora, fica difícil
explicarmos à opinião pública que entre duas versões sempre fica com aquela que é mais pejorativa ao Poder Legislativo, que o motivo foi acelerar e não deixar apenas um mês depois das férias para fazer apuração de fatos graves como esse. Por isso, o deputado Baleia Rossi, complementando também o deputado Enio Tato, o deputado Edson Geriboni, coloca com muita sapiência: vamos levar essa questão para o Colégio de Líderes, vamos discutir uma nova realidade política, vamos tentar fazer um consenso, respeitar o consenso, o direito de todos, o direito da minoria, o deputado Enio Tato é líder da minoria, mas também vamos permitir que a gente trabalhe um pouco. Muito obrigado, deputado Fernando Capês. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Baleia Rossi. Para indicar o deputado Enio Tato para ser o relator da parte de seguro saúde desta CPI. Exatamente esse item que eu ia colocar agora. Pela ordem, senhor presidente, para aplaudir entusiasticamente a indicação do deputado Baleia Rossi. Bom, temos aqui a indicação, então, do deputado Baleia Rossi para que o deputado Enio Tato seja o relator ou subrelator da área de saúde. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns, deputado Enio Tato. Seja bem-vindo a essa comissão. Vossa Excelência tem um trabalho exemplar aqui nessa casa, muito atuante. Tenho certeza que enriquecerá e muito a nossa comissão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Enio Tato. Queria agradecer a confiança, a indicação, a confiança de todos os membros e, obviamente, me esforçarei com a ajuda de todos vocês para a gente fazer o trabalho melhor possível. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Edson Geriboni. Queria dizer que, para esta CPI, a indicação do deputado Enio Tato realmente é a garantia de um trabalho de altíssima competência na subrelatoria que será comandado pelo deputado Enio Tato. Essa presidência também está muito satisfeita. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Fernando Capês. Consulto a presidência se seria o momento para formular alguns requerimentos e diligências para esta comissão parlamentar de inquérito. Logo em seguida, deputado Fernando Capês, em primeiro lugar, eu gostaria de convidar o vice-presidente para que assumisse a presidência, para que fossem colocados em apreciação dessa comissão 2 requerimentos de autoria desse parlamentar. 3 requerimentos. Em seguida, Pela ordem, senhor presidente, antes de mais nada. Pela ordem, senhor presidente, a ordem, deputado Fernando Capês. já dirijo a Vossa Excelência ou ao novo presidente? Ao novo ao presidente. por favor. Excelente, pela ordem. Pelo que estamos vendo aqui, será um CPI em que haverá muitos trabalhos verbais, não é? E minha garganta já começa a secar. Pediria, não é culpa do presidente, mas fosse providenciado, se possível, água para manter em funcionamento as cordas vocais daqueles que irão se manifestar durante os trabalhos. Fica um requerimento a Vossa Excelência. A assessoria dessa CPI, se puder atender o importante pedido do nobre deputado Fernando Capês e abusando, aí acho que já passa a ser um abuso, se fosse possível um cafezinho também aos nobres deputados, seria, acho que, bem-vindo. Lembrando que o deputado Edson Geriboni, do Partido Verde, tem larga tradição na área ambiental. Muito obrigado. Mas, assumindo aqui a presidência, pela indicação do deputado Saíde Murad, nós vamos colocar em votação o requerimento do nobre deputado Saíde Murad. Requeiro, nos termos regimentais, que esta comissão parlamentar de inquérito, constituída com a finalidade de investigar as irregularidades praticadas pelas seguradoras, convide o presidente do Instituto Brasileiro contra Fraudes, Rubens Sanches Proença, para que possa vir prestar esclarecimentos à CPI. Justificativa. O Instituto Brasileiro contra Fraudes surgiu do inconformismo de algumas das centenas e centenas de vítimas de seguradoras. O Instituto possui muitos subsídios que muito contribuirão com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Em discussão. Eu quero parabenizar a diligência solicitada e dizer que o Dr. Rubens Proença foi vítima de um atentado praticado por supostos membros ligados ao crime organizado. Recebeu um tiro no peito e sobreviveu por milagre. E acho que o requerimento do
do nobre deputado Said Murad vai permitir muitos esclarecimentos a esta CPI. Em votação, os deputados que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Segundo o requerimento do deputado Said Murad, requeiro nos termos regimentais que esta comissão parlamentar de inquérito, constituída com a finalidade de investigar as irregularidades praticadas pelas seguradoras, convide o presidente do Sindicato da Indústria de Funilaria e Pintura do Estado de São Paulo, Sindifup, para que possa vir prestar esclarecimentos à CPI. O Sindifup possui muitos subsídios que muito contribuirão com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Em discussão o requerimento. Também para parabenizar, o Sindifup tem acompanhado e feito várias denúncias ligadas a essa área. Parabenizar o nosso presidente Ângelo. Em votação, os deputados que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Terceiro requerimento do deputado Said Murad. Requeiro nos termos regimentais que esta comissão parlamentar de inquérito, constituída com a finalidade de investigar as irregularidades praticadas pelas seguradoras, convide o diretor adjunto de atendimento e orientação ao consumidor da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, Evandro Zuliani, para que possa prestar esclarecimentos à CPI. O PROCON, situado na rua Barra Funda, número 930, Barra Funda, São Paulo, possui muitos subsídios que muito contribuirão com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Em discussão o requerimento. Os deputados que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Devolvemos a presidência ao nobre deputado Said Murad. Muito obrigado, meu vice-presidente, deputado Edson Geriboni. E, dando continuidade aos nossos trabalhos, caros colegas, temos duas questões a tratar. Já aprovamos, então, o relator da Saúde, alguns requerimentos de autoria desse parlamentar. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de fazer alguns requerimentos também de diligências. Pois não, deputado. Pela ordem, deputado Fernando Capês. Requeiro, nos termos do artigo 34, a linha B, número 2, do Regimento Interno, seja oficiado ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fernando Grella, a fim de que, havendo interesse, o Ministério Público indique um representante para acompanhar os trabalhos desta CPI. O acompanhamento por um representante auxiliará os trabalhos dessa CPI, primeiro, porque é o órgão fiscalizador da lei. Segundo, que o Ministério Público poderá, entrando em contato com os mais diversos departamentos, nos subsidiar com peças, ações criminais, denúncias, ações civis públicas, jurisprudência. Estará ali ao nosso alcance o pedido de qualquer diligência de contribuição. Evidentemente, ele vai apenas acompanhar, não tem trabalho, não vai fazer perguntas. Está acompanhando e, com isso, nos permitindo. Já houve um precedente na Câmara Municipal, quando da CPI da máfia das administrações regionais, em que representantes do Ministério Público, o presidente, na época, era o então vereador José Eduardo Martins Cardoso, e fez semelhante convite, o Ministério Público acompanhou, não interferiu, mas houve muita sincronia no trabalho e permitiu a agilização. Excelente a colocação do deputado Fernando Capês. Está em discussão o requerimento do deputado Fernando Capês. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, deputado Fernando Capês. Segundo requerimento, excelência. Pela ordem, deputado Fernando Capês. Já sem os considerandos, requeiro, até por pedido próprio, a oitiva do promotor de Justiça e Defesa da Cidadania e Proteção do Consumidor, Dr. José Luiz Bednarski, com endereço funcional em Jacareí. Porque este, na verdade, é um convite. Este promotor da Defesa do Consumidor esteve no encontro realizado esse ano na Secretaria da Justiça e Cidadania e forneceu amplo material para... Ele tem muita experiência nisso, ele trabalhou com várias ações contra várias seguradoras, porque muitas seguradoras se recusavam a pagar a indenização ou o prêmio do seguro no caso de um segurado que era roubado. Alegavam que ele não foi roubado, que ele estava inventando um estelionato, que o roubo era inventado. Juntava até um contrato falsificado do Paraguai para se eximir do pagamento. E o Ministério Público entrou com várias ações e várias decisões judiciais proibiram as seguradoras de usar esse argumento sem comprovação cabal. E também penso que poderia vir aqui contribuir, nos fornecer subsídios, nos nortear,
sempre com o intuito de colaboração e deixando claro que quem conduz a CPI são os deputados sob a presidência de Vossa Excelência. Muito bem. Em discussão, o requerimento do deputado Fernando Capês. Não havendo oradores inscritos, em votação, os deputados forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelência, tem só mais 3 requerimentos, são rápidos e eu vou deixar os considerandos para ir direto em prol da agilização dos trabalhos. Requeiro seja oficiado, também já fiz contato telefônico, tem muito interesse em vir aqui colaborar, ao presidente da Fundação Procon, a fim de que ele indique um representante dessa entidade. Parece que Vossa Excelência já está, eu não sei se esse integra o PROCON, mas, de qualquer maneira, eu queria fazer o requerimento. Se houver a superfetação, vem o que Vossa Excelência indicou, mas, além desse, que se fosse oficiado ao presidente do PROCON, para que indicasse um representante que, em seu nome, do presidente do PROCON, estivesse aqui. Muito bem. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação, requerimento do deputado Fernando Capês. Deputados forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Bom, um outro requerimento, para que seja oficiado o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, para que indique também um representante da Comissão de Defesa do Consumidor para acompanhar os trabalhos dessa CPI das seguradoras, porque a OAB, com esta comissão, tem muito material e fica agilizado o trabalho. Se houver interesse eles ficarem aqui, na hora nós podemos fazer requerimentos a eles para que tragam material da OAB também. Submetido a vocês. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento do deputado Fernando Capês. Bom, mais 2 requerimentos apenas. Nós pedimos para que o Procurador-Geral mande o representante dele, da Procuradoria-Geral. Agora, para que seja oficiado ao Centro de Apoio Operacional Civil e de Tutela Coletivo, através da sua coordenadora-geral, doutora Vânia Maria Rufini Penteado Balera, que é esposa do eminente catedrático Wagner Balera, que, aliás, é melhor dizer ele, é o marido da doutora Vânia Balera, a fim de que seja encaminhada a relação das ações civis públicas já ajuizadas contra seguradoras de veículos automotores e o atual andamento, para a gente já ter com as ações e ter um norte para poder trabalhar. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação. Os deputados forem favoráveis para as como se encontram. Aprovado o requerimento. Último requerimento, Excelência. Requerimento para que seja, eu usei o termo aqui, requisitada. É um termo infeliz, né? Requisitada da ideia de determinada ordem, na ligação entre poderes, mas de qualquer maneira, que seja requisitada ou requerida. Dessa forma. A Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, a relação dos participantes da audiência realizada com o secretário Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrei, no dia 12 de março deste ano, ocasião em que houve. Então, porque nesta relação de participantes, nós podemos intimar pessoas. Veio uma senhora que prestou um depoimento aterrador. Ela nunca tinha entrado numa delegacia de polícia. O filho dela foi roubado. E ela foi chamada na delegacia, um escrivão, que inclusive está com a prisão preventiva decretada, já chegou dizendo que o filho dela é bandido, não sei o quê, exigindo dinheiro, propina. Ela foi saindo, ele foi atrás, xingando ela de vagabunda, correndo, intimidando, ameaçando, e ela estava nessa, pode prestar um depoimento que seja de utilidade para nós. Então, nesta relação de participantes, nós vamos poder intimar essas pessoas. Queria submeter a Vossa Excelência. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação, deputados forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Queria consultar e o último requerimento, Excelência, que já estava aqui na ordem, ia ser feito, estou seguindo a ordem, né? Tranquilamente, sem estresse. Eu requeiro também a prorrogação por 60 dias ad cautela. Ad cautela, não sei como é que vem a questão de ordem. Independente da questão de ordem, nós podemos prorrogar os trabalhos. Exato. Requer a prorrogação por 60 dias dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de investigar irregularidades para os seguradores. Então, um requerimento de prorrogação regimental em discussão. Senhor presidente, eu acho que a prorrogação, eu não tenho dúvida nenhuma, até pelas considerações aí do prazo que já ocorreu, sem a CPI ter marcado reuniões, né? Obviamente, tudo isso tem uma justificativa. No primeiro momento, o presidente da casa pediu para cada partido, cada líder, indicar seus membros para compor a CPI. E me parece que o PT foi o único que indicou todos os membros de todas as CPIs. Então, houve um atraso de indicação dos líderes de praticamente todos os partidos, exceto o PT, né?
E, logicamente, nós vamos perder alguns dias, né, praticamente um mês aí que está correndo o tempo, a não ser que a questão de ordem de Vossa Excelência tenha êxito, né, e a gente recupere esses dias. Mas eu queria colocar que talvez não fosse interessante a gente aprovar essa prorrogação na primeira reunião, né, da comissão, primeira reunião de fato existente. E que nós deixássemos para aprovar essa prorrogação em fevereiro, março, que não vai ter problema nenhum, isso aí é regimental. E de acordo com o número de trabalhos que a gente tem, com a importância que a CPI vai tomando, a gente põe em votação depois. Acho que é prematuro colocar no primeiro dia de reunião já uma prorrogação de 60 dias. Acho que nós temos tempo suficiente. Acho que é começar a atropelar os trabalhos. Acho que não Pela seria ordem, senhor presidente. interessante para nós. Pela ordem, deputado Fernando Capês. A realidade que nós temos hoje é uma realidade de uma exiguidade de tempo. Aí, imaginemos que não há segurança alguma que haverá quórum para a próxima sessão, e não havendo para a próxima nem para outra, não quero usar uma expressão assim, onomatopeica, mas babau. Então, eu, na verdade, eu solicito que a gente vote já, porque nós temos 30 dias apenas para trabalhar hoje, a realidade é essa. Solicito que, respeitando o posicionamento do deputado Enio Tato, agora com a autoridade de subrelator, mas pedir que, se possível, que fosse votado e apreciado imediatamente, submeter a Vossa Excelência a isso. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Até para tirar deputado dúvida, Tato. quantos dias realmente já tem de CPI? 92. Já correram 92 dias? Com mais 30 são 120. Certo. Aí podemos prorrogar por mais 60. Né? Então, acho que já estamos no prazo já de... Nem mais 30, Porque vão contar agora, ainda esse mês, mais uns 15 dias. Exatamente. Vão estar com 105, faltando só 15 dias para a gente conseguir convocar e aprovar a Eu nova proporia com o novo prorrogação. deputado Capês, né, com toda a sua inteligência, seu preparo, que aguardasse até a resposta da sua questão de ordem para ver se a gente tem necessidade de prorrogar. Talvez a gente recupere esses 90 dias que já ocorreram e possamos prorrogar lá para o mês de abril, quando a CPI já caminhou bastante. Eu Pela ordem. temo, pela só uma ordem, deputado parte, Fernando pela Capês. oportunidade, eu temo, cod plerunque accidit, que não venha a ser respondida essa questão de ordem. Pela ordem, deputado Baleia Rossi. Apenas para colaborar, já pediu o apoio de um líder importante no Colégio de Líderes, que é o líder Enio Tato, que é o líder da minoria, para que ele defenda esta posição do deputado Fernando Capês, que o Colégio de Líderes possa buscar um entendimento de prorrogação desse prazo, até porque cumprimentar o deputado Fernando Capês pela aprovação desses requerimentos, principalmente buscando o auxílio e o apoio do Ministério Público, do OAB, do PROCON, que não vão poder participar efetivamente, mas vão poder colaborar e muito com o trabalho da CPI. E pelos requerimentos aprovados do deputado Fernando Capês e do presidente, nós já vimos que muitos assuntos surgirão e que os 2 meses realmente são insuficientes. Bom, pela ordem, deputado Excelência, Fernando Capês. Vossa Excelência, evidentemente, se decide aqui sempre pela maioria, pelo consenso, mas me tranquiliza a garantia da minoria, mas me assusta a falta de garantia da maioria. Então, eu pediria que, se pudéssemos votar já, nós nos garantiríamos de, eventualmente, a maioria não concordar com o nosso deputado Enio Tato. Então, eu tenho realmente... Me preocupa, eu quero, mas, como diz aqui, como se costuma dizer, aqui se constrói tudo pela maioria e pelo consenso. Eu só estou colocando uma posição e que seja submetida. Aceitarei qualquer que seja a decisão desta CPI. Considerando a relevância do assunto, do tema dessa CPI, e considerando as colocações do deputado Baleia Rossi quanto às pessoas que serão convidadas a prestar esclarecimentos à CPI, essa presidência entende por bem que seja colocado em votação agora esse requerimento de Vossa Excelência. Então, em votação, deputados forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pela ordem, Sr. Presidente, queria uma votação nominal dessa questão.
é regimental. Teremos, então, a votação nominal. Como vota o nosso vice-presidente, deputado Edson Geriboni? Pela A questão de segurança, prorrogação. voto a favor da prorrogação. Deputado Edson Geriboni vota a favor. Deputado Fernando A Capês. favor da prorrogação. Deputado Fernando Capês vota a favor. Deputado Baleia Rossi Voto a favor. vota a favor. Deputado Enio Tato. Senhor presidente, considerando, né, e esperando que fosse retirado esse pedido, mas obviamente jamais iria ser contra uma prorrogação no trabalho de uma CPI, principalmente uma CPI de uma importância como essa, né? Apesar de achar que não precisaria ser votado nesse momento, eu voto favorável também, que eu acho que se não houver essa recuperação desse tempo que passou, realmente 60 dias é muito pouco, né, para uma CPI dessa importância. Mas o único problema que eu coloquei é que não precisaria ser aprovado hoje. Acho que é o tipo de um requerimento, né, que dificilmente uma CPI vai fazer uma batalha, vai fazer uma disputa em cima de um fato desse. A única coisa que eu achava é que poderia até provocar o colégio de líderes, acho que é importante, talvez isso sirva de exemplo e caminho para outras CPIs também, que vão avaliar também que o prazo é curto, né? Mas acho que não precisaria ser feito hoje, mas voto favorável também à prorrogação. Deputado Enio Tato vota a favor. Pela ordem, senhor presidente. Antes da palavra de ordem para o deputado Fernando Capês, eu queria, essa presidência, que eu gostaria de colocar a seguinte colocação, que da admiração que essa presidência tem pelo deputado Enio Tato, pela sapiência, pela determinação desse deputado nessa casa, o líder da minoria, e que essa presidência está muito contente com a presença de Vossa Excelência nessa comissão, como relator ou subrelator do Seguro Saúde, e que essa presidência, por uma questão de segurança só com relação a quórum, que nós estamos expirando o nosso prazo, achou por bem colocar essa votação nesse momento. Pela ordem, deputado Fernando Capês. Pela ordem. Presidente, eu particularmente me impressionou e me sensibilizou bastante a sagacidade e o espírito de oportunidade de Vossa Excelência no requerimento de duas diligências extremamente importantes na intimação do Dr. Rubens Proença e na intimação do presidente do Sindifup. São dois requerimentos extremamente relevantes que vão diretamente ao cerne da discussão e, a meu ver, serão um passo inicial muito importante. Não apenas como deputado, mas pelos 20 anos que tenho no Ministério Público. Primeiro quero elogiar Vossa Excelência pela lucidez dos requerimentos que fez. E considero, Excelência, tão relevantes esses requerimentos que eu solicitaria a Vossa Excelência se fosse apreciada a possibilidade de uma audiência extraordinária a semana que vem, para que já pudessem ser ouvidos os dois representantes que Vossa Excelência, com extrema precisão, requer sejam ouvidos, porque, inclusive, poderão nortear estudos para os trabalhos que serão feitos durante o recesso. Em cima desses depoimentos, nós poderemos ir para o recesso, nos debruçarmos sobre as informações trazidas e adiantarmos o desdobramento dos trabalhos dessa CPI. Então, eu queria submeter à presidência, o primeiro, cumprimentá-lo, parabéns, e segundo, submeter a possibilidade de ouvirmos já semana que vem. Se não houver objeção, essa presidência gostaria de suspender nossos trabalhos por 5 minutos, para que a gente possa discutir isso. Estão suspensos os trabalhos por 5 minutos. Antes de dar sequência a esse tema, eu gostaria de reconsiderar aqui a colocação, o requerimento do deputado Fernando Capês com relação à prorrogação. Está aprovado o requerimento da prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias. E agora, discutindo as nossas reuniões, eu queria colocar em discussão... O voto de Vossa Excelência é favorável, né, presidente? Voto favorável também. Então, por unanimidade, está aprovado o requerimento de Vossa Excelência com relação à prorrogação dos nossos trabalhos por mais 60 dias. E agora, colocando em questão um cronograma dos nossos trabalhos. Essa presidência sugere que nossos trabalhos sejam realizados sempre às quartas-feiras, às 11 horas da manhã, nesse plenário. E, recebendo a colocação do deputado Fernando Capês,
Nós vamos convidar, então, algumas pessoas para que venham aqui na próxima quarta-feira e vou pedir aos secretários dessa comissão para que, caso haja um entendimento e haja condições de fazermos a próxima reunião na próxima quarta-feira, Vossa Excelência serão comunicados. E não havendo condições para realizarmos a reunião na próxima quarta-feira, nós vamos já deixar marcada a próxima reunião para o dia 4 de fevereiro, a primeira quarta-feira do... Então, se eu entendi, fica deferido o requerimento de audiência extraordinária na dependência de obtermos um horário para... Porque nós estamos com o ritmo de votação de orçamento, uma série de... Exatamente. Tá Na dependência temos também as pessoas aqui presentes. Estamos de acordo, senhores? Estamos de acordo e ainda tem um pela ordem. Pela ordem, deputado Fernando Capês. Nós estamos recebendo hoje a honrosa visita do presidente do Sindicato da Indústria, Funilaria e Pintura do Estado de São Paulo, Sindifup, Dr. Ângelo Coelho, que Vossa Excelência solicitou em seu requerimento seja intimado para prestar depoimento. Eu gostaria que ele já saísse intimado daqui, por economia processual, das duas datas, da possibilidade de vir na quarta-feira e do dia 4 de fevereiro. Assim, não precisaríamos buscar a sua intimação. É uma sugestão que faça a Vossa Excelência. Está intimado daqui. Faz o registro que ele está presente e sai intimado. Ele conversa com a assessoria. Pela ordem, apenas quem que é o presidente? Tá, ok. Registramos, então, a presença do presidente do Sindicato de Funilaria e Pintura do Estado de São Paulo e comunicamos a Vossa Excelência da nossa intenção de recebê-lo na próxima quarta-feira, se possível, ou se não, no dia 4. Senhores deputados, não, já concordaram. Então, nós temos aqui os dois avisos antes de encerrarmos nossos trabalhos, que os requerimentos de convite e ou convocação deverão ser protocolados no protocolo de comissões com até 24 horas de antecedência e serão votados sequencialmente pela ordem de entrega e constarão da pauta da reunião. Segundo e último, que os requerimentos para convite ou convocação deverão ser instruídos com o nome do convidado, nome da entidade que representa, quando for o caso, endereço completo, telefone e e-mail para contato. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Aniltato. Acho que é bom Vossa Excelência ler esses avisos e baseado no regimento, porque para a gente não abrir precedente, né? Eu também ia perguntar se há no regimento base regimental para isso ou se é uma deliberação nossa. Eu não vi no regimento interno isso. Não, na verdade não é uma questão regimental, é uma questão de deliberação para que os parlamentares tomem conhecimento dos requerimentos que serão aprovados Pela ordem, eu tenho 24 horas de antecedência. Pela ordem, eu tenho só receio de surgir algum requerimento que eu precise fazer e eu me sentir cerceado por não ter protocolado. É apenas uma orientação. Havendo consenso, nós aprovaremos. Pela ordem, senhor presidente. Sendo feito por escrito, nós aprovaremos no ato da reunião. Pela ordem, deputado Baleia Rossi. Eu acredito que o protocolo 24 horas com antecedência, ele é importante no sentido de poder ser distribuído uma cópia para cada deputado antecipadamente. Agora, se o deputado não fizer este protocolo, usualmente na casa nós também, com a única diferença é que esses requerimentos que são apresentados durante a reunião da CPI, eles sejam lidos na íntegra para conhecimento dos deputados para possibilidade de deliberação. Acho que é importante isso até para preservar, pela ordem, para preservar a autoridade de Vossa Excelência. Às vezes eu tenho medo de algumas exigências que surgem e a gente não encontra o respaldo. Então, que Vossa Excelência analise e decida juntamente com os membros. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Aniltato. Apenas para registrar que se Vossa Excelência tivesse lido isso antes de ser apreciados os requerimentos, nós não teríamos aprovado nenhum requerimento hoje. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência ordem, falou deputado Edson Geribani. aprovado por consenso. Eu pergunto se é consenso ou maioria. Maioria. Aprovado por maioria. Muito bem.
se eles não apresentarem com 24 horas de antecedência, apresentarem no dia, a gente pode aprovar também, não pode? Tá bom. Tá bom. Senhores, senhores deputados, agradecendo a presença de todos nessa comissão, esperamos nos encontrar na próxima quarta-feira, mesma hora, data e local. Fica confirmada a reunião na quarta-feira ou fica sob ainda... Fica sob a confirmação dos nossos trabalhos, do andamento dos nossos trabalhos. Na terça-feira, a Secretaria dessa comissão comunicará a Vossas Excelências se haverá ou não reunião na próxima quarta-feira. Nada mais tendo a tratar. Quanto aos requerimentos, por consenso, nós Fica determinamos uma orientação, não é? de que para melhor andamento dos nossos trabalhos, que com um dia de antecedência da apresentação dos requerimentos, todos os membros dessa comissão poderão receber os requerimentos, cópias dos requerimentos, para saber qual será a pauta da reunião do dia seguinte. Então, daqui para frente, procurar fazer dessa forma. Exatamente, uma orientação, e todos nós procuramos colaborar, evidentemente. Será um prazer. Sem prejudicar a possibilidade de apresentação durante as Sem reuniões. dúvida, é uma Não, orientação. havendo consenso. Última, apenas, presidente, queria Pois não, deputado. parabenizá-lo pela forma democrática e cordata com que conduziu os trabalhos, permitindo que todos os deputados se manifestassem, não criando freios, obstáculos à votação de requerimentos. Cumprimentá-lo pelos requerimentos oportunos que Vossa Excelência fez e dizer que, vendo por esta primeira sessão presidida por Vossa Excelência, a postura, eu me sinto absolutamente tranquilo e estimulado a trabalhar na CPI com os demais deputados Baleia Rossi, Enio Tato, Edson Geribônios, que aqui não estiveram. Quero aproveitar o ensejo para fazer uma colocação. Vossa Excelência sabe da minha religião, que eu sou muçulmano, e que o Islã e o Alcorão pregam a democracia. E que em todos os países árabes ali do Oriente Médio, nenhum dos países árabes tem democracia. Ou é ditadura ou é monarquia. O único país que luta para ter uma democracia é o Líbano. E vive esse conflito por causa da questão democrática. Então, essa presidência, aproveitando o ensejo da religião, a gente vai procurar sempre conduzir da forma mais democrática essa comissão. Meu avô, que nasceu no Líbano, se estivesse aqui, eu aplaudiria. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, está levantada a presente sessão. Muito obrigado, senhores.